Pode começar. Opa, perfeito. Bom, primeiro agradecer a todos a presença aqui no nosso webinar. Ele traz um tema que é muito importante e que faz parte de uma iniciativa bem grande aqui da Abrad Paraná para um projeto maior que vai ser iniciado ano que vem. Então, esse é o primeiro passo de discussão sobre esse tema para a gente conseguir se aprofundar ele nos próximos meses. E é um tema que está muito em alta. Então, a Abrad, ela tem a essência de trazer esses temas à tona, de trazer discussão do mercado, porque a Brad, ela é uma associação, então é uma organização sem fins lucrativos que representa o setor de agências e agentes digitais do Brasil. Então a gente está desde 2009 no mercado, com diversos pontos de atuação dentro ali de empresas de marketing digital, publicidade, web, tecnologia, inovação, onde a gente agrupa tudo isso como agentes digitais. E o nosso propósito é impulsionar o digital brasileiro para transformar pessoas, organizações e sociedade, trazendo discussões como essa que a gente vai ter hoje. Bom, a gente tem então uma presença nacional ali em diversos estados. Hoje temos mais de 400 associados e mais de 8.000 profissionais engajados dentro dessas empresas, o que gera ali mais de 800 milhões de PIB sendo movimentados aqui pelos nossos associados e parceiros. Temos também diversos eventos presenciais e online, como esse que a gente está tendo hoje, foram mais de 50 em 2024, esse ano a gente teve também diversos, e mais de 70 benefícios e descontos exclusivos. Então, como um todo, o associativismo ele é extremamente essencial para que a gente faça essa troca, a gente fortaleça o mercado e a gente fique mais fortes juntos, discutindo temas de interesse e também regulamentando e discutindo o mercado como um todo. Ellen, pode passar por gentileza? Ótimo. Então, falando sobre o associativismo, para quem não faz parte da Abrad ainda, recomendo, porque aqui a gente soma forças, então a gente transforma o nosso setor, a gente gera negócios e conexões aqui dentro da Abrad mesmo. Eu aqui com a minha agência, com a Quadra, a gente já fechou clientes, a gente já fechou parceiros, a gente já movimentou muito a nossa agência mesmo, até no sentido de aprendizado. Então, é muito mais barato a gente aprender com os outros do que a gente aprender batendo a cabeça na parede sozinhos. E esse é um mercado muito difícil que a gente se encontra. Então, quanto mais a gente se apoia, quanto mais a gente discute esses problemas, mais a gente cresce juntos. E com isso a gente desenha, então, o nosso futuro digital brasileiro. E aí fica aqui o QR Code na tela também, ele também vai aparecer no final da apresentação para quem não é associado ainda, para poder ter acesso ao nosso link de associação. E aí as meninas vão entrar em contato para que possa explicar mais e que a gente possa iniciar ali uma parceria de sucesso. Beleza? Bom, então passando aqui o bastão para Fernanda. O webinar que a gente vai ter hoje, ele é uma iniciativa aqui da Abrad Paraná, então, uma temática de saúde mental nas agências, que vai ser um primeiro passo para uma sequência de estudos que vai gerar, então, um grupo de trabalho sobre bem-estar nas agências que a gente vai iniciar ano que vem. Então, esse grupo de trabalho, ele tem como um objetivo principal a gente identificar, através de estudos, através de parceiros, através de dados de mercado, essa correlação entre bem-estar nas agências, então como que as pessoas que estão ali trabalhando estão se sentindo, se elas estão bem, se elas não estão, com o aumento ou redução de resultados nas agências. Então, o que que essa temática impacta nos ponteiros das agências? O que que isso gera de resultado? O que que isso impacta ali em variáveis que são importantes para a nossa gestão? Então, a Fernanda vai comentar bastante sobre isso também. E no final da apresentação, a gente vai ter ali na nossa pesquisa de satisfação também um item relacionado ao interesse em participar desse grupo de trabalho. Então, como eu comentei, a gente vai iniciar ele ano que vem, mas a gente já está fazendo aqui todo um movimento agora, final de ano, porque é um tema que está extremamente em alta e é extremamente importante. Então, dito isso, passo a palavra para a nossa especialista hoje, a Fernanda, nossa parceira, também responsável aqui por toda a parte de saúde mental e implementação de normas relacionadas à saúde mental aqui na minha agência, na Quadra. Então, a gente tem aqui a melhor pessoa possível para trazer esse tema para a gente. Fernanda, contigo. Muito obrigada, Bruno. Vocês podem sinalizar para mim só. Aqui, ó. Obrigada, Bruno. Vocês conseguem só me sinalizar se estão conseguindo me escutar direito?
Estamos te ouvindo bem, Tudo Fer. certinho? Que Só bom. tem que voltar a tua apresentação. Então, primeiro gostaria de agradecer, né, tanto o Bruno, a Quadra, a iniciativa, a Brad, por essa preocupação e compartilhar essa preocupação que é tão importante hoje com a saúde mental. Às vezes nós esquecemos um pouco desse lado, mas eu creio que um dos papéis da Brad também é trazer esse assunto para que mais pessoas estejam sintonizadas com essa nova onda de cuidado com a saúde mental, tá? Então, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. E para dar início aqui, deixei aí uma foto minha, né? Por quê? Porque eu queria que vocês guardassem a ideia de que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso bem-estar, né? Então, hoje Fer, muito se só fala um sobre minutinho. as regras de bem-estar que nós temos aí. Estão conseguindo enxergar, Bruno? Tá tudo A tela certinho? acabou sumindo, acho que ocorreu algum probleminha técnico. Deixa eu Vamos apenas compartilhar aqui de compartilhar novo para vocês. novamente. Uhum. Deixa eu compartilhar de novo com vocês aqui. Apareceu agora? Aí apareceu, ele só não está em tela cheia ainda, Fer. Não, já estou colocando aqui que ele Opa, saiu. aí fechou. Fechou? Fechou, Deu obrigadão, certo? Fer. Tá joia. Então tá bom. Por que que eu deixei essa foto aqui, né? Eu entendo que nós todos deveríamos ter exatamente essa tela no nosso computador a hora que nós começamos a trabalhar pela manhã. Por quê? Porque essa é a pessoa para a qual nós trabalhamos, para quem vão vir os resultados. Essa pessoa que vai olhar para vocês toda manhã é a pessoa que é responsável pelo teu autocuidado, pela essa busca pela saúde mental e pelo equilíbrio. Então, a minha sugestão já de início é que toda vez que vocês começarem uma nova demanda, toda vez que vocês começarem o dia de trabalho de vocês tenham exatamente algo como isso, como se fosse um espelho, para que vocês entendam quem é realmente a pessoa que vocês têm que agradar no final do dia, quem tem que estar feliz e quem está satisfeito. Então, nessa linha, eu coloquei aqui para nós, né, qual é o tema que nós vamos abordar hoje, e que é justamente esse tema que o Bruno colocou, que é o bem-estar nas agências, né, nas agências digitais, e qual o seu impacto nos resultados. Então, a ideia que nós temos é que a saúde mental ela é uma consequência do trabalho, né? Então, a ideia que as pessoas têm é que, dependendo de como for o meu dia, eu vou chegar lá no final do dia com um certo impacto na minha saúde mental. Quando, na verdade, a abordagem que nós buscamos hoje, tanto nos trabalhos que nós fazemos de mapeamento, quanto no trabalho de tratamento, né, levando um remédio para essas empresas, é justamente o contrário. Como você começa o seu dia e a saúde mental, como você inicia o seu trabalho, é que vai dar aí a linha e vai estabelecer essa régua para que o teu trabalho tenha o retorno que você espera. Então, dentro dessa ideia aqui é de que a saúde mental ela é importante sim, mas a saúde mental ela faz parte do seu negócio. Quando você inicia o seu dia de trabalho, você tem algumas coisas que tem que estar em ordem para que esse dia flua, para que você tenha os retornos esperados. Então, assim, o teu computador tem que estar funcionando, a sua internet tem que estar conectada, o seu telefone tem que estar disponível, toda aquela lista, a rotina do dia, ela tem que estar bem ali alinhada, mas muitas pessoas esquecem que nós temos que começar o nosso dia também com a nossa saúde mental em dia. Então, a ideia é que esse alinhamento ele tem que acontecer não lá só no final do dia para uma descompressão, mas ele tem que começar também no início do teu dia para balizar como vai ser esse rendimento durante o dia. E dentro dessa linha, a gente coloca, então, aqui eu coloquei essa frase para vocês, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente sempre, que a saúde mental não é frescura, ela é business, ela é parte do negócio, então ela influencia diretamente tanto quanto qualquer outro. E para vocês terem uma ideia de como isso impacta e como isso influencia, eu trouxe aqui para vocês alguns números, né, do ritmo do implacável do trabalho digital. Então, para vocês terem ideia, nas pesquisas mais recentes, nós temos aí a estatística de que 70% das pessoas que trabalham no digital, elas informam para os seus gestores, nas pesquisas de performance, que elas trabalham em nível de alto estresse. Então, o que que acontece? Esse estresse, ele já é quase que inerente a quem trabalha com o digital. Até porque nós entendemos que um dos
das consequências disso está afetando, de certa forma, todas as pessoas que trabalham, é justamente esses outros números que eu coloquei aqui para vocês, que é o quê? 24 por 7. O que é o 24 por 7, né? O 24 por 7 é que vocês estão ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque a pessoa que trabalha com criatividade, a pessoa que trabalha com esse tipo de retorno, o que acontece com ela? Ela está andando na rua, ela vê uma inspiração, ela vê uma ideia, ela vê um lead, ela vê alguma coisa que traz nela uma resposta quase instintiva de criatividade. Então, essa pessoa não descansa, ela está sempre ligada. Então, essa demanda por excelência contínua, ela faz com que a pessoa pense no trabalho, independente do que está passando na vida dela. Então, ela está lá com a família, no parque, andando, caminhando, interagindo com outras pessoas, mas na cabeça dela está assim, e se eu fizesse isso? E se eu usasse essa ideia? E se eu usasse esse visual? E se eu tivesse essa abordagem? Então, nós entendemos que vocês, como um todo, estão sempre ligados ao trabalho, e isso impacta no quê? Que é esse 100% de performance, ou seja, vocês têm que dar 100% da performance de vocês têm que dar, né, estar sempre atualizado e sempre se inovando, sempre renovando aí o plantel de ideias de vocês, e isso faz com que então vocês façam uma engenharia reversa aqui, que vocês estejam sempre ligados no trabalho, e esse sempre ligados no trabalho faz o quê? Com que vocês estejam sempre processando. E esse processamento, até coloquei aqui embaixo para vocês, que o cérebro não é um processador i9, né? O cérebro, ele precisa de um descanso, ele precisa daquele ócio criativo, ele precisa desligar, porém, muito difícil fazer isso, né? Muito difícil fazer isso hoje em dia. Até porque uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui para vocês seria aí vocês terem uma relação saudável com o telefone de vocês, com o computador de vocês, fazerem esse gerenciamento de uma melhor forma para que essa realidade da conectividade 24 por 7 não fizesse parte do dia a dia de vocês, tá? Passando aqui para o próximo, eu creio que isso daqui eu sempre trago para as pessoas que trabalham comigo essa ideia que é o quê? A idealização do trabalho e a realidade do trabalho. Recentemente, conversando com uma pessoa, né, do meu círculo bem próximo, nós conversamos sobre motivação. E eu entendo que essa motivação, ela está presente em dois momentos da nossa vida, dois momentos muito importantes daquilo que a gente passa, que é o quê? É o que eu penso, a primeira coisa quando eu acordo, e o que eu penso e o que me motiva, a última coisa antes de eu ir dormir. Então, essa motivação, que é o quê? É aquela inspiração, aquela pessoa, aquele fato que faz com que você acorde de manhã buscando como você vai trilhar o teu dia e você encerre o seu dia com a realização de tudo que você fez. E eu entendo que essa diferença entre a idealização e a realidade, para muitas pessoas, ela muda ao longo da trajetória, né? Então, eu coloquei aqui para vocês dois panoramas, que é o quê? Que é a criação idealizada, que é aquilo que a gente tem quase na infância, ali nos anos formativos, até na época da faculdade, né? Que a gente cria o que a gente ama, a gente cria no nosso tempo, né? Veio a ideia, eu vou desenvolver a ideia, não veio a ideia, eu quero deixá-la de lado, eu deixo ela um pouco de lado, e também essa liberdade criativa total que a gente tem quando a gente é criança ou quando a gente é estudante nem tanto, né? Os professores vão criando um funil aí para isso, mas também a gente tem ainda, e que é essa exploração sem limites. Então a gente vincula a nossa criatividade, a gente vincula a nossa saúde mental a essa liberdade que você tem, onde o teu cérebro está aberto. Você faz e cria o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer e para o fim que você quer. Você pode fazer uma criação e chegar lá no final e falar assim, não, isso eu não vou usar para nada, vou deixar guardadinho aqui. Ou você pode falar, isso vai para o meu banco de ideias futuros. Você decide. Ao passo que quando você trabalha numa agência, quando você trabalha com digital, você trabalha com clientes, o que acontece? Você tem que criar o que o cliente te pede, no prazo do cliente,
para aprovação do cliente e com essa eficiência sempre cronometrada. Ou seja, você tem que apresentar rendimentos, você tem um deadline, você tem que criar. Nem sempre aquelas alterações que o cliente solicita para você são as alterações que você gostaria de fazer no seu material, mas infelizmente não depende mais de você. Então, essa aprovação externa, ela cria esse estresse com que você está sempre criando. Além do estresse da criação, vocês têm sempre esse estresse da aprovação posterior. Ou seja, será que o que eu estou criando está de acordo com a expectativa do meu cliente? Será que está de acordo com o que ele idealizou? Será que está de acordo com o que ele gostaria e busca? Então, isso também nós entendemos que é uma fonte de estresse contínuo para vocês. E esse estresse, né, e levando em consideração, às vezes esse estresse ele é muito útil e ele é muito benéfico. Por quê? Porque esse estresse por performance, ele faz com que a gente busque melhores resultados. Porém, esse acúmulo de estresse, e esse estresse, às vezes, que cria embates, né, tanto internos, né, quanto externos com o cliente, ele vai se acumulando e ele pode se apresentar mais para frente como um burnout, como alguma outra coisa mais grave. O próximo passo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, dentro desse estresse contínuo e dessa expectativa que nós temos de sempre estar produzindo, é justamente essa ideia da sobrecarga cognitiva, né? E como a sobrecarga cognitiva, ela bloqueia a inovação. Então, a sobrecarga cognitiva de vocês que trabalham com digital, que trabalham em agências, ele é potencializado. Por quê? Porque vocês precisam da inovação, e inovação não entendam só inovação tecnológica, tá? Entendam inovação de ideias, porque a ideia é que vocês que trabalham nas agências, vocês têm que estar trabalhando fora da caixa. Você não pode só reproduzir o que você vê por aí. Quando você está criando uma campanha, você está criando uma imagem, não importa o trabalho que vocês estejam fazendo, o cliente busca e ele seleciona a agência de vocês imaginando que vocês vão apresentar para ele algo novo, algo que não é o que ele vê em todos os lugares. E eu entendo também que a busca dos clientes pela agência de vocês, quando vocês fazem o pitch do trabalho de vocês, o diferencial é justamente essa inovação. E como que essa sobrecarga cognitiva funciona? Isso que nós já falamos ali do 24/7, né, do 30 dias por mês, sem descanso, sem final de semana, e essa criação da pressão extrema com os deadlines apertados, as demandas constantes, qual que vai ser o próximo passo? Qual é o próximo 2? O próximo passo, o passo 2, né? É o cérebro justamente em alerta. Então, o cérebro está sempre alerta ali para as ameaças, né? E o que a gente considera uma ameaça no trabalho de vocês? São os deadlines. Então, o teu cérebro está sempre funcionando sem a liberdade de poder criar ao ritmo dele. Então, a ameaça para ele é sempre o deadline. Então, a preocupação principal de vocês, a ameaça, não é a preocupação em criar, mas sim o criar em tempo. E essa preocupação de criar em tempo vai para aquele passo 3, que é ali o quê? A criatividade desligada. Ou seja, a área de inovação no nosso cérebro, ela é suprimida, porque aquela área que gerencia os perigos e as ameaças, né, o fight or flight, que é o bater ou correr, o que acontece? Ele toma a prioridade do cérebro da gente. Então, todos nós já tivemos situações em que você está com uma demanda alta, só que você está tão preocupado em apresentar em tempo que o que acontece? Você meio que perde o foco. E essa perda de foco é o quê? Justamente esse foco em lidar com a ameaça. E essa liderança, né, que nós temos no nosso cérebro, desses reflexos de lutar ou correr, eles fazem o quê? Eles fazem com que a gente passe para o passo 4, que é o quê? Que é a replicação. Então, a mente exausta, ela não consegue inovar, ela apenas replica. Então, eu entendo que a maioria de vocês já pode ter experimentado aquela sensação de estar tentando criar algo novo, tentando fugir do óbvio, e somente aquelas ideias, aquelas inspirações de coisas que nós já vimos, fica voltando para o nosso cérebro. Então você fala assim, meu Deus, eu não consigo criar nada novo. Cada vez que eu penso, eu lembro de algo que eu já vi, algo que eu já busquei, algo que eu já experimentei. Então isso é por quê? Justamente porque esse mecanismo de replicação, ele faz com que nós repetimos comportamentos que nós já vimos êxito, né? Nós já tivemos êxito naquele comportamento, nós já tivemos êxito naquela campanha, naquela criação. Então eu vou repetir isso em vez de criar algo
alguma coisa nova. E uma coisa que eu deixei essa frase aqui para baixo para vocês é: quando estamos sob pressão extrema, as áreas responsáveis por inovar e conectar ideias são desligadas. Elas efetivamente, né, nós temos estudos, e eu posso até passar para quem tiver algum interesse, em que pessoas criativas fizeram exames de tomografia e ressonância. Então, elas estavam ali dentro da máquina de tomografia e ressonância, e uma pessoa pedia para que elas criassem conceitos, criassem ideias. E nós verificávamos que quando elas não tinham um limite de tempo, elas podiam pensar no tempo delas, as áreas do cérebro que ativavam e que apareciam ali na ressonância eram as áreas criativas. A partir do momento que eram colocados limites, né, você tinha que fazer uma ideia, ter uma ideia criativa ou buscar alguma coisa inovadora, e eles colocavam assim: você tem 1 minuto para me dar essa resposta. Aquelas áreas criativas, elas se desligavam completamente em alguns casos, e outras áreas do cérebro em alerta, elas eram acionadas. Então, o que acontece, que é o famoso ahá, né? Quando você vem aquela ideia que você não imaginava, esse criativo, ele desaparece, né? Então, o que eu coloquei aqui embaixo é que, literalmente, não é só o ahá criativo que desaparece, o criativo em si desaparece. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar em alerta. Se vocês se pegarem no momento em que as ideias não vêm, dê 2 passos atrás, veja o que é que está te bloqueando. É o prazo? Renegocie esse prazo. É o tipo de trabalho que você está fazendo? Converse com a pessoa que trabalha com você, converse com o seu gestor, converse com o seu líder, converse com o seu apoio e diga assim: olha, essa ideia não está fazendo com que o meu criativo funcione. Podemos aí fazer, às vezes, um realinhamento, vamos recalcular a rota. Então, essas são sinais, né? Essas são red flags que a gente diz, de que alguma coisa não está em ordem. Então, a gente tem que voltar lá para o passo 3, voltar para o passo 2, voltar para o passo 1 e identificar o que é que está criando essa pressão extrema no nosso raciocínio. E dentro dessa ideia, o que acontece? Nós verificamos que isso, a desilusão dos recém-chegados, é mais visível na área de vocês. Por quê? Porque existe esse choque de realidade. O que é esse choque de realidade? É justamente essa mudança da fantasia criativa, ou seja, quando vocês decidiram fazer a formação de vocês nessa área, qual era a motivação, né? Nossa, eu sou criativa, eu gosto, eu entendo, eu busco. E aí, quando você entra nesse choque de realidade, acontece o quê? Você passa, então, a ter uma eficiência robótica. E essa eficiência robótica é o quê? É simplesmente entrar ali naquele ritmo, naquela esteira de criação, onde tem o input de vocês, depois tem de novo, depois tem de novo. Então, vocês veem que aquela faísca que fez com que vocês buscassem essa carreira, ela não está mais presente, né? E isso faz o quê? Com que vocês criem uma ansiedade de performance. Essa ansiedade de performance nós temos aí em várias searas da nossa vida, né? Nós temos ansiedade de performance no relacionamento, nós temos ansiedade de performance na nossa casa, nós temos com os amigos, nós temos com o trabalho, mas quando você tem essa ansiedade de performance com você mesmo, ele é um fator estressor que acaba prejudicando, né? De vocês fazerem a performance. E isso acontece o quê? Isso acontece porque na área de vocês têm a pressão desde o dia 1, né? Você entra já e aquele momento você já começa a se cobrar, porque você entende que as outras pessoas estão buscando em você um resultado. Então, essa expectativa de excelência imediata, e que muitas vezes, vamos deixar bem claro aqui, muitas vezes as pessoas, elas não têm essa expectativa de excelência imediata externa, mas elas têm com ela mesma. Então, você precisa fazer uma adaptação, né? Você adaptar aquele ambiente de trabalho para que você não tenha essa expectativa, ou você tem que sofrer um aprendizado. Então, esse aprendizado é quando nós mesmos temos que disciplinar nossa expectativa com a nossa performance para que esse choque de realidade ele seja minimizado. E aí vem esse terceiro passo, que é o quê? Que é a criatividade pautada. O que se trata essa criatividade pautada? Ela trata da criação quantificada e cronometrada, e quando isso substitui a liberdade idealizada, ou seja, você se dá conta de que a partir de agora você tem uma demanda criativa e não só uma inspiração. Essa demanda criativa, ela faz com que você tenha ali
um prazo, uma métrica, né? Por quê? Porque quando o cliente contrata uma agência, poucas vezes, e vocês me corrijam depois se eu estiver errada, ele vai falar para vocês assim: façam o que vocês quiserem. Geralmente não é isso que a gente vê nas empresas que a gente trabalha. A gente vê que o cliente às vezes já tem uma ideia, ele tem ali os limites do trabalho, né? Ele diz: eu gostaria desse tipo de produto, eu gostaria desse tipo de retorno e desse tipo de resultado. Então isso acaba um pouco com a espontaneidade do processo, e essa espontaneidade que vocês perdem acabam afetando aí os resultados de vocês. E isso faz o quê? Com que vocês tenham medo, então, dessa obsolência programada. Então, a gente fala muito hoje em dia da obsolência programada de equipamentos, né? A gente vê aí que cada vez mais os equipamentos que nós compramos, eles estão programados para se tornarem irrelevantes. Então, você compra um telefone celular, aquela bateria do telefone, ela já tem uma programação prévia de quantas cargas ela vai ter até que ela pare de funcionar. Quando você compra um computador, hoje você já tem ideia que no máximo 1 ano ele já não vai ser mais a ponta de linha, ele não vai ser mais o top. Você tem ideia de que quando você compra qualquer tipo de produto, você sabe que daqui a 1 ano, provavelmente aquele produto ele não vai mais existir, ele vai ter sido substituído por outro. Então, o exemplo que eu sempre dou aqui da obsolência programada, quando a gente trata de relações interpessoais e serviços e produtos, é o quê? Você imagine ali o seu avô, né? A sua avó, quem tem ainda avô ou avó vivo, né? Eles tiveram lá uma posição, né? Principalmente aqueles que têm mais de 90 anos, né? Onde eles não tinham um fogão, eles tinham, às vezes, um fogareiro. Depois eles tiveram um fogão a lenha, depois eles tiveram um fogão a gás, depois eles tiveram um fogão elétrico. Hoje nós temos aí os fornos de indução, um micro-ondas, a air fryer, isso não tem limite. Então vocês vejam que durante a vida deles, eles viram aí toda uma mudança onde produtos que eles uma vez consideraram inovadores e assim até surpreendentes foram sendo substituídos por outros, né? E eles sabem que isso vai continuar. Então isso na nossa mente faz o quê? Ele cria um medo de que nós nos tornemos irrelevantes. Então tanto as pessoas vão se tornar irrelevantes, quanto é o medo daquela agência, daquela instituição, de que surja um outro tipo de mídia, surja uma ideia muito inovadora que alguma agência traga e que eles fiquem para trás. Então, nós sempre costumamos dizer que as agências hoje, que elas não estão caminhando para frente, elas estão estagnadas, elas estão, na verdade, caminhando para trás. E como que isso funciona no meio de vocês, né, na vida de vocês? Os algoritmos mudam. Então, o que funciona isso, né? Hoje, o que funciona para vocês hoje, qual é aquela forma de trabalho, é lixo amanhã. E literalmente lixo, porque vira lixo digital. Você pode criar um vídeo hoje para o YouTube falando sobre um assunto e amanhã algo muda, uma legislação muda, um momento de mundo muda e aquele teu vídeo não serve mais para nada. Você tem que criar um novo vídeo sobre o mesmo assunto. Antigamente, as pessoas tinham ali no plantel digital delas um vídeo sobre cada assunto, porque aquele vídeo durava por muito tempo. Hoje ela pode ter 10, 20 vídeos no plantel dela, no portfólio dela, do mesmo assunto, por quê? Porque a cada momento ela tem que criar um vídeo novo para se adaptar a essa nova realidade. Além disso, a área de vocês é uma área onde demanda um aprendizado obrigatório, ou seja, uma atualização constante e perpétua. Por quê? Porque hoje, se vocês trabalham com um tipo de software, com um tipo de vídeo, um tipo de câmera, um tipo de digamos assim, parâmetro digital, amanhã vai ser outro. E se você não está sempre nesse aprendizado constante, você está retrocedendo. E isso faz com que o quê? Com que essas novas plataformas que vão surgindo, tá? O que que acontece? Elas vão surgindo sem que ela faça a superação da anterior. Então, não é porque a plataforma anterior veio traçando um caminho e ela entrou em declínio que surgiu a demanda por uma nova plataforma. Não. Essa plataforma, ela já está trabalhando, ela está, às vezes, em alta performance e surge outra coisa. Quem aqui que não era adepto aí, usuário e talvez produtor de conteúdo para o YouTube, quando surgiu o Kawaii, surgiu o TikTok, e no começo do TikTok ainda eu lembro que muitas pessoas falaram assim, nossa,
eu nunca vou produzir nada para o TikTok. E hoje está lá com vários vídeos, com perfil bombando. Então, eu entendo que cada vez mais rápidos nós vamos ter essa multiplicidade de plataformas e as pessoas não vão poder dizer assim, ah, eu sou especialista nisso. Ela vai ter que dominar várias plataformas e ainda sempre antenado aí, prestando atenção no que está surgindo. E isso cria o que? Então, uma ansiedade digital. Então, o que é a ansiedade digital, né? Coloquei para vocês, é a vigilância constante, essa insegurança de que a qualquer momento vai entrar uma plataforma nova para a qual eu não estou preparado, e isso vai fazer com que eu me force a me adaptar, eu me force a correr atrás do prejuízo. Então, ali embaixo, de novo, eu trouxe para vocês essa ideia da esteira rolante. Só que a esteira rolante do digital é uma esteira rolante que está andando em velocidade máxima. O profissional ele está sempre em estado de vigilância e criando assim um estresse crônico e que vocês têm que saber como evitar. E se ele já estiver instalado, vocês têm que saber como lidar com ele, como se preparar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do mapeamento dos riscos psicossociais da área. Então, como o Bruno mencionou ali para vocês, né, sobre a Quadri, nas agências hoje, o que que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de mapeamento. Então, o que que é esse trabalho de mapeamento? Nós vamos ter que entender como cada indivíduo, em cada função da empresa, ele trabalha e quais são esses riscos psicossociais inerentes àquela função dele. Por quê? Porque a gente entende que, às vezes, a pessoa que trabalha buscando material, no processo criativo, ela vai ser, às vezes, exposta a riscos diferentes daquela pessoa que só faz a edição, que trabalha ali sozinha, que trabalha com o fone. Então, isso é individual, né? É personalíssimo esse risco. Então, a gente entende o quê? Que hoje, os 3 maiores riscos psicossociais da área de vocês são o burnout instalado, ou seja, uma altíssima incidência em gestores de tráfego e social media, é o burnout. Por quê? Porque é uma exaustão, é aquele monitoramento constante, você está sempre ali ligado na performance do vídeo, na gestão desse tráfego, na pessoa que é o social media, ele tem que estar sempre criando, sempre buscando alguma coisa, então é muita demanda por material. Então, nessa área, nós verificamos que 85% das pessoas apresentam um quadro de ou andamento ou já de burnout instalado. Outro número que eu fiquei até surpresa quando eu fui me debruçar aí na área de vocês especificamente, é que 60% das pessoas que trabalham no digital, eles trabalham multitarefa, ou seja, e o foco intermitente. Então, ele está fazendo uma tarefa, daí ele tem que pausar para fazer outra, daí ele tem que iniciar outra. Então, essa multitarefa, onde você não consegue terminar, iniciar e terminar uma demanda, ela faz com que esse foco intermitente cause esses sintomas, então, de ansiedade em 60% das pessoas que trabalham. E o terceiro risco que eu trouxe para vocês aqui é justamente o risco desse isolamento que eu mencionei, que 45% das pessoas que trabalham com o digital, elas reportam sentir o isolamento como um fator estressor para elas. Ou seja, é o que eu coloquei para vocês, né? É o paradoxo de estar sempre conectado e se sentindo sozinho. Então, esse isolamento tecnológico, né, que as pessoas sentem, é o quê? Trouxe ali até para vocês guardarem ali embaixo. São horas olhando para telas, perdendo esse feedback humano e a conexão real que alimenta o bem-estar social. Ou seja, você faz às vezes um aprofundamento no trabalho, mas um distanciamento humano. Então, isso são coisas que vocês têm que estar atentos. Ao fazer esse mapeamento, pode-se criar ferramentas de enfrentamento, né? Ou seja, aquela hora de descompressão, a cada 2 horas trabalhadas ali na imersão tecnológica, nós vamos fazer ali uns 5 minutos, ou numa sala de descompressão, ou numa sala virtual mesmo, mas onde vocês enxerguem uns aos outros, né? E por incrível que pareça, essa visualização do rosto real de pessoas, ela tem um impacto muito positivo na saúde mental. Então, são enfrentamentos que iniciam como? Iniciam como a delimitação desses riscos, para que vocês possam sempre estar aí prestando atenção e conectados quando esses riscos surgirem. E essa idade, então, de vocês, de
Poxa, eu já estou ali com 30 anos, 40 anos, estou sentindo esses sintomas. A gente percebe que as pessoas que estão entrando na área digital e principalmente nas agências, ela não é uma idade que acontece uma acumulação. Então, a gente não vê ali um perfil de, eu já estou 20 anos na área, eu estou saturado, eu estou com burnout. Não, nós vemos que essa idade de vocês, principalmente das pessoas que estão entrando na área, é cada vez menor. As pessoas que estão apresentando ali os sintomas de burnout, ele é cada vez menor. Então, vocês têm que imaginar em duas linhas de caminho. Você tem que imaginar naquele investimento de quem é dono de agência, daquele quem é gestor de pessoas, mas também vocês têm que imaginar como um investimento pessoal daquele funcionário que ele vai fazer nele mesmo. E nesse sentido, eu coloco para vocês que saúde mental é um investimento, ele não é um custo. Por quê? Porque há grandes perdas se nós não levarmos em consideração a saúde mental. Então, uma coisa que eu trago para vocês aí, né, dentro dessa ideia de que saúde mental é investimento, é que a nova NR1, que é a norma regulamentar do trabalho 1, que ela traz aí as formas como o trabalho é feito, e depois eu posso até disponibilizar para vocês um pouquinho mais de material sobre a NR1, que é a especialidade da nossa empresa, é o quê? Ela traz o hard law. O que é o hard law? Ela implementa limites e ela determina, não são mais sugestões, ela determina procedimentos para que as empresas sejam corresponsáveis pela saúde mental dos funcionários no que se refere à saúde mental do trabalho. Tá? Então, essa norma regulamentadora número 1, ela faz, então, ela força, né, a hard law mesmo, o mapeamento desses riscos psicossociais. Quais são os níveis de estresse? Qual é o estresse já instalado? Qual é a sobrecarga? E qual é o assédio que o trabalho causa? Não estamos falando aqui de assédio de pessoas, tá? É assédio de trabalho, é o que? As exigências por performance, é o assédio no sentido de buscar que a pessoa trabalhe mais horas. Então, são tipos de estresse, assédio e sobrecarga que são inerentes ao trabalho. Então, essa NR1, ela traz agora que é necessário fazer o mapeamento desses riscos, criar um plano de ação de 12 meses para como esses riscos identificados vão ser tratados, e no final desses 12 meses, vocês têm que criar, então, um relatório dessas práticas, o que funcionou, o que não funcionou e o que vai ser revisitado, e ter a transparência com os seus funcionários do que foi feito, o que surtiu efeito e o que não saiu. Então, isso faz o quê? Com que esse investimento ele traga também um certo tipo de trabalho agregado, digamos assim, dá trabalho? Dá trabalho. É um processo? É um processo, porém a recompensa e o retorno, eles são muito frutíferos, tá? Então, como que isso está linkado, né? Qual é o link direto com o business? É a qualidade de campanha inovadora que isso daí traz para vocês, mostrando aos funcionários e colegas parceiros que vocês têm essa preocupação e é proporcional ao nível de descanso e foco do time. Então, nós verificamos que quanto mais níveis de descanso e foco do time, esse foco do time ele vai ser criativo. Por quê? Porque às vezes você tem o foco descontrolado. Você está focado, né? Você está ali com o presenteísmo que a gente chama, que é estar presente em corpo, mas não em espírito. Então há que se fazer essa diferenciação entre foco do time, e eu coloquei até na linha de baixo, mas o foco do time criativo. E o que que isso acontece? Isso impacta também o custo de turnover. O que que é o turnover? São aquelas pessoas que entram em estado de burnout ou que elas precisam constantemente se afastar do trabalho porque elas estão num nível de estresse que não está mais dando para que elas produzam. E a agência o quê? A agência que oferece um ambiente seguro e equilibrado, ela tem a principal arma de retenção de talentos. E eu diria que até indo além, quando vocês estão buscando talentos no mercado, se vocês conseguem mostrar que a agência de vocês é uma agência que busca e preza pela saúde mental, isso aí acaba sendo um atrativo. Então, se a pessoa tiver ali duas propostas, mas uma empresa não é uma empresa que demonstra essa preocupação com a saúde mental, ela vai optar pela agência de vocês, ela vai optar por aquela que oferece esse cuidado.
E nessa linha, nós temos que ver aqui qual é o impacto, né? Qual é o impacto no ROI? Então, o ROI ali é o que é? É o Return Over Investment, né? Qual é o meu retorno sobre o meu investimento? Então, quanto que esse investimento em saúde mental, seja ele um investimento em uma consultoria, alguma coisa mais especializada, ou simplesmente nas boas práticas internas. Muitas empresas já têm boas práticas, mas elas não parametrizaram essas práticas. Então, essas práticas precisam ser organizadas. Então, o que que a saúde mental ela traz? Ela traz, então, aí o aumento do absenteísmo, traz o aumento do presenteísmo também, que acabei de mencionar para vocês, que é o quê? Eu estou aqui, mas eu não estou produzindo. É uma redução na qualidade de entrega e, às vezes, até a quantidade de entrega. É o aumento do turnover, ou seja, aquela constante substituição da equipe, você não consegue manter a equipe por um longo período, e uma redução da criatividade. A contrapartida disso é o quê? Na empresa onde a saúde mental está boa, há um aumento da criatividade, há um aumento de foco e rendimento, ou seja, a qualidade dos produtos e das entregas é maior. Vocês conseguem reter esses talentos, aumenta o da lucratividade, porque vocês vão ter uma melhor performance é o melhor portfólio são novos clientes. E esses clientes satisfeitos, né, esse aumento de clientes satisfeitos faz com que os clientes recomendem a agência de vocês, elas busquem mostrar a satisfação, elas busquem novos trabalhos com vocês. E a partir de agora, há então essa responsabilidade compartilhada, ou seja, a empresa ela oferece o ambiente e as ferramentas para que os empregados produzam melhor, e esses colaboradores, eles fazem o quê? Eles usam também a autonomia dele para estabelecer limites. Então, o que que eles fazem? Eles vão colocar assim: eu entendo que o meu prazo é esse, porém, não é um prazo real, eu não consigo fazer um trabalho bom nesse prazo, podemos negociar esse prazo? Então, a partir do momento que ele sente essa abertura por parte da empresa para que eles definam juntos o que é possível fazer e o que não é possível fazer, essa responsabilidade compartilhada, né, eles vão ser corresponsáveis tanto pela saúde mental e o ambiente de trabalho, tanto quanto os resultados. Então, eu entendo que vocês têm que sentar com aqueles colaboradores, traçar metas, eu entendo que isso faz parte do trabalho, né? O business de vocês, ele traz essas métricas, porém tem que ser métricas que sejam ok e estejam de acordo para ambos os lados. A ideia também é que dentro disso nós tenhamos aí esse kit de sobrevivência, né? O que que isso é o kit de sobrevivência? São as estratégias práticas que vocês, como um grupo, vão estabelecer para aqueles casos onde algumas práticas e alguns problemas já estão instalados, ou vocês criem aí um banco de problemas para o quê? Ao primeiro sinal de que essas coisas estejam acontecendo, vocês saibam como tratar. Então, uma dessas práticas que eu trouxe aqui para vocês é o mindfulness digital. Então, o que seria esse mindfulness digital? É esse cuidado, né? É essa mente preenchida de pensamentos bons, pensamentos úteis, pensamentos assim pródigos, para que vocês estejam sempre alertas. E como que eu posso fazer isso? Eu posso ter aquelas pausas ativas, né? O que que é a pausa ativa? Não é só o pausar e ficar ali parado na frente do computador por 5 minutos, olhando aquela mesma tela que vocês estejam. Não. É a pausa ativa, é o levantar, é o caminhar, é o tomar uma água, é o dar uma olhadinha ali de 2 minutos, né? Cronometrado ali no telefone, nas tuas mensagens, nas tuas mídias sociais, você ir lá e acariciar o teu cachorro, acariciar o teu gato, você mandar aquela mensagem, né, para a pessoa que você gosta, nem que seja para dizer assim, estou pensando em você. Geralmente essa mensagem vai ter um retorno, isso vai deixar com que você esteja aí mais suscetível a estar mais aberto para o trabalho. Desativar notificações para focar, ou seja, aquelas notificações de redes sociais, aquelas notificações que não vão impactar ou que não são absolutamente necessárias para aquele trabalho, desativa ali enquanto você estiver trabalhando. Você está, então, presente no que você está fazendo, você não ficar alternando tarefas. Então, uma forma de fazer isso no mindfulness digital é o quê? É você determinar prazos. Eu vou trabalhar nessa tarefa aqui por pelo menos 40 minutos antes de passar para outra tarefa. Coloca ali o seu timer, compra aquele timer de cozinha que seja baratinho, né? Gira ali o seu ovo frito, o seu frango e coloca do lado. A hora que apitar, você fala, agora sim eu posso passar ou alternar para uma outra tarefa.
E dentro disso, você pode trabalhar também com esse limite na tecnologia, que é o quê? Não ser 24/7 e respeitar esse tempo de não resposta, ou seja, você se dar intervalos. Então, você terminou ali o seu dia, e você imagina que até ali umas 18h30, 19 horas, alguém pode te acionar a respeito de tópicos do trabalho, ok, você vai colocar ali o teu limite, e você pode até colocar o teu grupo, ou colocar o teu telefone em modo sono, em modo descanso, para que você respeite. O que que é esse tempo de não resposta? Entre as 19h30 e as 7h30 do dia seguinte, eu não respondo nada do trabalho. Algumas pessoas podem se dar esse luxo, eu entendo que outras não, mas você não precisa, às vezes, deixar esse prazo que eu disse de 12 horas. Você pode colocar assim, olha, enquanto eu estiver jantando, eu não vou tratar de nada do trabalho. Você pode colocar até ali uma mensagem, desconectando para intervalo, retorno daqui a 2 horas, para que a pessoa que está te buscando, ela veja essa mensagem, ela não entenda como isso como uma falta de interesse, mas sim como você está numa outra tarefa, uma tarefa pessoal. E nesses momentos, o digital, ele para, mas o mundo ele não vai explodir, o mundo não vai acabar. É claro que se você está no meio do projeto, você está trabalhando com um colega, ele está aí na expectativa de te mandar um material para que você aprove, ou que você possa dar o ok para ele passar para o próximo passo, isso são combinados. E esses combinados que a gente aprende lá no jardim de infância são alinhamentos, e que daí esses alinhamentos, uma vez que é uma coisa que você combina, você concorda, eles não te afetam da mesma forma do que aquela notificação que fica pingando ali para você. Ou seja, faça o que está combinado. E uma coisa que eu sempre peço para vocês, por favor, não responda e-mails de madrugada. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela esqueceu de desligar a notificação dela. E quando você que está alerta e está ok, responde o e-mail de madrugada, isso sinaliza e cai a notificação lá para aquela pessoa, às vezes até acorda a outra pessoa. Então, são comportamentos que podem ser alinhados dentro de uma instituição, né? Eu entendo que hoje em dia esse limite de horário de trabalho, ele é bem fluido, porém, vocês como empresa e como funcionários, você pode passar para o teu gestor, olha, eu tenho um filho pequeno, né? Eu faço ele dormir ali entre as 20 e as 21 horas, durante esse tempo eu não estou disponível para o trabalho. Então, façam esses alinhamentos que faz parte dessas estratégias práticas. A próxima são o que? A manutenção das relações reais. Então, o que que acontece? Às vezes, nós falamos tanto ali pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail, né, por Google Drive, a pessoa sabe que você vai salvar ali, ela vai buscar ali, e vocês acabam não priorizando essas conexões, essas interações presenciais, que fazem parte deste check-in humano. Esse check-in humano é uma estratégia que vocês têm que abordar, vocês têm que deixar muito claro para as pessoas que trabalham com vocês, que vocês têm que ter sempre esse check-in e essa conexão. Então, não uma conexão de tarefa, mas de pessoas mesmo. Essa conexão pessoal, uma conexão genuína, ela alimenta o bem-estar. E isso está diretamente relacionado a esse autocuidado não negociável, que é o quê? Sono, exercício, alimentação e conexão. Então, a gente vê que nas pessoas que trabalham com o digital, o básico, né? Eu até coloquei aqui o basicão mesmo, que a gente chama, é o que é sempre o mais difícil. Então, a gente acaba não priorizando. Então, a gente pensa na performance, a performance exige performance e a performance exige recuperação, tal qual atletas, né? Até coloquei aqui uma frase para vocês. Essa é uma área de alta performance e performance exige recuperação. O músculo ele só cresce no descanso e o nosso cérebro não é diferente. Então, o que que acontece? Se você não respeita o período de descanso do teu cérebro, você não vai ter crescimento e você não vai ter performance. E uma pergunta que eu sempre trago, né? O seu bem-estar hoje, né? O que você faz, o seu autocuidado, é um bem-estar que está gerando o resultado que o seu cliente, a sua agência merece? Então, se nós cuidamos da nossa mente, nós cuidamos da criatividade, nós cuidamos da nossa energia e, por tabela, do sucesso das nossas agências. Então, a ideia que eu quero deixar aqui para vocês, gente, é o quê? É que esse
cuidado, ele não vem aí de uma ideia das vozes da minha cabeça, tá? Então, por que que eu trouxe aqui para vocês um breve currículo para mostrar para vocês do que eu estou falando, né? Eu sou hoje co-founder da Blumini Consultoria. A Blumini Consultoria é uma agência especializada justamente nesse mapeamento e nesse contato. Então, tudo isso que eu falo para vocês não são estatísticas, não são questionários, não são Google Forms, eles são conversas. Então, o meu dia a dia é o quê? É essa conversa com as pessoas. Então, eu ouço quais são as demandas, eu ouço quais são as dificuldades e, principalmente, eu ouço as pessoas dando esse retorno. Coloquei aqui para vocês, né, que eu sou host do podcast sobre saúde mental, Bluminicast. Hoje é o único podcast aí exclusivamente sobre saúde mental. Então, esses convidados que eu levo lá, eles me passam quais são as dificuldades do seu trabalho, quais são as dificuldades que você enfrenta internamente, quais são as dificuldades que você se coloca. E como diretora operacional daí da Blumini, o que que eu faço? Eu faço com que as pessoas enxerguem quais são as limitações que elas mesmas se colocam, quais são as bandeiras vermelhas que eu vejo que as empresas colocam e como que a gente pode fazer essa capacitação para que a gente faça um alinhamento de expectativas. Então, se a gente puder voltar aqui, né, um tópico é o quê? Dentro desse kit de sobrevivência, eu colocaria aí como o melhor deles e o mais frutífero justamente esse alinhamento. Qual é a expectativa da agência? Qual é a expectativa do funcionário? Qual é a expectativa do cliente? E isso tem que ter uma confluência. Vocês não podem ter um embate entre essas expectativas. Então, quando vocês fazem esses combinados e esses alinhamentos, a ideia é que vocês realmente façam o quê? Vocês deixem aí bem determinado quais são os limites pessoais, quais são os limites empresariais, porque eu vou ser bem honesta para vocês. Dentro disso aqui, ó, né, que eu sou especialista em treinamento e inovação corporativa com mais de 20 anos, eu vejo que o quê? Tem clientes que às vezes vocês vão ter que demitir. São aqueles clientes que são imbatíveis, são aqueles clientes que fazem demandas irreais para vocês e eles acabam prejudicando o nível de bem-estar, o nível de conforto e segurança mental dentro da agência de vocês. Então, eu deixo, além de todas essas ideias, eu deixo aí para vocês que vocês podem sim, não são só os clientes que podem demitir as empresas, tá? As empresas também podem e devem demitir aqueles clientes que não colaboram para o bem-estar. Então, dentro disso, eu vou deixar aí para vocês um convite para essa reflexão, um convite para que vocês tenham justamente isso. Tenham aquele espelho lá que eu coloquei, vamos até voltar aqui, ó, para vocês darem um espelho. Coloquem o espelho de vocês e falem, né? O que que eu estou fazendo pela minha saúde mental? O que que a minha empresa está fazendo pela saúde mental? E se você julgar que a empresa não está fazendo, converse com a sua empresa. Não seria possível a gente fazer um alinhamento aqui interno? Então, essa ideia de que nós somos também corresponsáveis, né, pela nossa saúde, e eu digo para vocês, sabe, chega alguns passos da nossa carreira que a gente tem que fazer aquela pausa e falar assim, é isso mesmo que eu quero? É aqui que eu quero estar, é nessa linha que eu quero estar. E deixo aqui também esse convite para que vocês vão lá no podcast e assistam. Nós tivemos um episódio com um rapaz que trabalhava exatamente na área de vocês. Ele era criativo numa empresa, ele trabalhou em grandes grupos, ele trabalhou no Boticário, ele trabalhou na Lacta, ele trabalhou em várias coisas, e um dia ele falou assim, fiz uma reflexão, né? Assistam inteiro que vale muito a pena. E falei assim, não é aqui que eu quero estar. E o que que ele fez? Ele abriu um restaurante. Então, hoje ele é muito feliz no restaurante, ele tem um restaurante de cozinha criativa, então ele canalizou essa verve criativa dele para fazer uma coisa que traz satisfação, né? E ele falou assim, nunca fui tão feliz na minha vida. Então, dei uma olhadinha lá no podcast, no YouTube, o Blue Minicast, deixei até o link aqui para vocês, mas a ideia é o quê? Faz parte da vida de trabalho também fazer essa reflexão se vocês estão onde vocês queiram estar. Então, vou passar agora a palavra aí para o Bruno, vou passar para o pessoal de volta. Não sei se vocês querem abrir algumas perguntas, como que vocês querem fazer o direcionamento, mas a ideia, pessoal, é assim, ó, a saúde mental a gente acaba levando para dentro da casa da gente, a gente acaba levando para os nossos relacionamentos. Então, se a gente não costuma
trabalhar da nossa saúde mental corporativa, a gente acaba prejudicando todas as outras áreas da nossa vida, porque se a gente chega em casa estressado com o trabalho, preocupado, a gente não consegue desligar, a pessoa que está nos acompanhando ali, o nosso companheiro, ele não vai poder, né, ter a pessoa 100% com ela, e isso vai minando os relacionamentos, isso vai minando o quanto a gente dedica para nossa família, para os nossos hobbies. Então, assim, eu entendo que a gente tem que extrapolar isso daí, que cuidar da saúde mental não só impacta nos resultados das agências, nos resultados das entregas, mas também no todo o resto da nossa vida. Obrigada pelo espaço aí, Bruno. Vou passar a palavra para você. Perfeito, Fernanda. Muito, muito obrigado pelo teu conteúdo. Foi muito bom, né? É um tema que a gente não costuma falar muito, mas não é porque a gente não fala sobre esses problemas que eles não existem. Então, eles estão aqui presentes no nosso meio, estão aqui no nosso cotidiano, e são muitas pautas que realmente elas têm que ser aprofundadas, porque são coisas que até durante a tua fala eu fui pensando, nossa, mas é tão difícil, né, aplicar isso na nossa rotina, é tão difícil aplicar isso no nosso cotidiano, mas é um problema que existe, é algo que não dá para a gente transformar em um elefante branco e não falar sobre, até porque dentro das agências, o tema de saúde mental ele tem diversas áreas correlacionadas, né? Então, se a gente for pensar ali nesse cuidado com os riscos por setor, como que estão os processos da agência, tem uma gestão de projetos em cima disso para deixar tudo organizado para que a equipe possa entregar o seu melhor dentro das etapas que são realmente ali responsabilidade delas, como que é feita essa comunicação entre os times, como que é cuidado, né, desse ambiente, porque nós, enquanto empresários, enquanto donos de agência, a gente precisa pensar em tudo isso que você falou para a gente e para o nosso time, porque no final a gente vai estar cuidando da nossa empresa, né, com isso. E quem produz, quem entrega são as pessoas. Somos nós enquanto sócios, é o time enquanto colaboradores, é o próprio cliente também enquanto uma relação humana. Então, além dessa preocupação humana, é a preocupação com o resultado no final, porque se a empresa não estiver bem, ela fecha as portas e aí o ser humano que está ali trabalhando, que está transformando tudo isso em algo funcional para a sociedade também não vai conseguir exercer isso de alguma forma. Então, Provavelmente muito também, bom. Bruno, eu entendo que durante essas falas, né, e inclusive que você trouxe agora, as pessoas que ouvem e que vão ouvir, elas vão falar assim, nossa, eu faço isso. Realmente isso acontece comigo, porque é a realidade de vocês, né? Então, assim, você chamar atenção para essas coisas que às vezes as pessoas não pararam para se atentar, faz toda a diferença. Então, eu entendo que também é papel das agências e das pessoas tomarem o protagonismo aí dessa saúde mental. Se a tua empresa não tem isso ou não busca isso, converse com o seu gestor, busque. Às vezes não é nem porque eles não têm iniciativa ou cuidado, mas porque não conhecem as ferramentas. Então é importante deixar esse lembrete que não precisa vir de cima para baixo, não precisa ser uma iniciativa só da empresa. Converse com as pessoas responsáveis, porque eu entendo que a maior parte das empresas vai entender que essa demanda é necessária e importante e também vai tomar os passos. Como eu falei, às vezes não precisa ser nada com custo. Às vezes a empresa já tem boas práticas, porém ela não está estruturada. Então eu creio que isso daí é fácil de resolver. Perfeito, Fernanda. Bom, vou passar a palavra agora para a Suelen, para as palavras finais, e caso a gente tenha também alguma dúvida aqui, né? Acho que a gente tem talvez 1 ou 2 minutinhos, né? Se para alguma dúvida, caso a gente tenha. Bom, deixo contigo. E obrigado novamente, Fer. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fernanda, pelo conteúdo. Eu queria pedir para Fernanda se ela puder deixar aquele QR Code aqui na tela. A gente tem uma pesquisa de satisfação e nessa pesquisa também vai ter ali uma pergunta sobre quem tem interesse em participar desse grupo de trabalho que o Bruno citou ali, né, no começo, que ele é um grupo para falar sobre saúde e bem-estar nas agências. Não se preocupem, não vai começar o trabalho agora esse ano, né? Por enquanto é só realmente para quem tem interesse de participar desse grupo, para acompanhar de perto essas trocas, sugerir melhorias, para a gente montar ali realmente um documento que as agências possam usar no seu dia a dia e possa levar esse tema mais a sério para todos os associados e para o mercado como um todo. Então, respondam a pesquisa e também coloquem ali quem tiver interesse de participar desse grupo. E agora, se a Fernanda Inclusive, tiver com o tempo, a gente pode abrir para alguma pergunta. inclusive, deixa antes de a gente abrir para alguma pergunta, eu já me deixo disponível aí para vocês, se eu puder colaborar de alguma forma com o processo, se eu puder colaborar com o projeto, contem com a minha ajuda, tá? Tudo que tiver ao meu alcance, vou fazer o possível para ajudar vocês. Perfeito, obrigado, Fer.
Joia. Será que a gente tem alguma pergunta, Su? A gente seguir aqui para as etapas finais? Olha, ninguém sinalizou aqui, então acho que a gente pode encerrar. Tá todo Mas mundo se alguém tiver com impactado. vergonha, no formulário tem um campo ali de dúvida, também pode preencher, que a Fernanda Qualquer ajuda a coisa gente a vocês podem responder encaminhar para depois. mim as dúvidas. Se alguém, inclusive, tiver alguma situação pontual, né, que aconteceu e queira aí a minha ajuda e de alguma forma, vocês podem repassar para mim ou me colocar, passar meu contato para a pessoa. Eu vou ter o maior prazer, né? Como eu digo para vocês, cada empresa é única, cada posição de trabalho é única e cada funcionário é único. Então, assim, não existe uma fórmula que funcione para todo mundo. Isso daí é um trabalho muito personalizado, onde a gente investiga cada função e dentro de cada função, cada parte do trabalho. Então, assim, eu entendo que algumas pessoas vão ter dúvidas no decorrer da implantação desses programas de saúde mental, mas podem encaminhar para mim qualquer eventual dúvida ou comentário ou qualquer coisa, que se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer. Perfeito, perfeito. Bom, então, Su, vamos encaminhar aqui para o nosso encerramento. Deixo a palavra contigo. A gente. Bom, e primeiro agradecer novamente aqui a todos os presentes. Fernanda, muito obrigado novamente pela tua contribuição. Com certeza, o que tu falou aqui hoje vai ecoar aqui na nossa cabeça por muito, muito tempo e vai transformar e vai gerar ações muito importantes dentro das empresas aqui que estão acompanhando esse webinar. Agradeço novamente. Que bom. Perfeito. Bruno, eu só reitero seus agradecimentos. Então, obrigado para todo mundo que participou, pela Fernanda pelo conteúdo, pro Bruno que teve essa iniciativa ali com a regional. E espero ver vocês nas nossas próximas iniciativas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, um beijo para todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.